Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Sam. Hoje nós vamos ter uma aula específica sobre a cirurgia ortognática. Eu vou falar para vocês o que é esse bicho de 7 cabeças para muitas pessoas. Bom, meu nome é Maurício Demetrio, sou cirurgião bucomaxilofacial e radiologista, tenho as duas formações. Fiz alguns cursos fora, passei um bom tempo na Bélgica com o professor Suenen, já fui visitar alguns locais como a Espanha, Portugal, Alemanha, então trouxe bastante conhecimento aqui para vocês para tentar explicar um pouquinho sobre esse mundo da cirurgia ortognática. Bom, eu sou um dos membros, sócios e fundadores da Sam, por isso que vocês estão aqui nesse canal. A Sam, ela é uma empresa que nasceu com o propósito de mudar vidas, seja ele através das cirurgias que a gente executa ou através do ensino, como a gente está aqui, para tentar divulgar esses conhecimentos, tudo que há de mais novo na nossa especialidade. Lógico que também a gente acabou expandindo, então vocês vão ver que tem outros ramos dentro da Sam, com a parte de harmonização facial e etc. Então fiquem ligados que a gente está sempre dando os updates para vocês. Agora vamos lá. Dentro desse mundo da cirurgia ortognática, o que muito se pensa? Ortognática, eu imagino uma cirurgia bem punk, que o paciente sai muito inchado, que é para corrigir anomalias muito grandes. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada nisso. Inicialmente, lá em 1890 e pouco, quando surgiu a cirurgia ortognática, ela surgiu única e exclusivamente para o tratamento de deformidades dentofaciais e naquela época se tratava muito o prognatismo mandibular. Por quê? Não se tinha muito acesso à informação para saber se o problema estava em cima, se o problema estava embaixo, se estava na ponta do queixo, aonde que o paciente estava se sentindo diferente, certo? Então, dentro desse universo das deformidades dentofaciais, a gente tem dois tipos, para tentar explicar isso bem para vocês. Existem as deformidades dentofaciais que são adquiridas e as deformidades dentofaciais que são de desenvolvimento, perfeito? As adquiridas envolvem aqueles pacientes que sofreram algum tipo de trauma, alguma patologia, que necessitam de uma reconstrução da deformidade que lhe foi causada depois, em vida. E existem aqueles pacientes que, diferente de terem sido acometidos por alguma patologia, alguma coisa nesse sentido, eles nasceram com um problema de desenvolvimento. Aonde que mora isso? Bom, quando a gente para ver, existem pessoas que têm braço de tamanho diferente do outro, mulher é muito comum você ver que tem um seio maior do que o outro, só que às vezes esse problema ele se instala nos ossos gnáticos, daí o nome ortognática, é para corrigir os ossos gnáticos, a maxila e a mandíbula. Quando isso acontece, quando a gente atinge algum desses ossos, a gente tem as deformidades de desenvolvimento da nossa área, que aí entra a classe 2, a classe 3, as assimetrias, o sorriso gengival e várias outras coisas que a gente vai mencionar mais para frente. Bom, para a gente tratar essas deformidades de desenvolvimento, a gente tem a cirurgia ortognática como o principal procedimento para tal. Existem casos em que a ortodontia pode ajudar e a correção da maloclusão dentária ela se dá de uma forma mais tranquila. Mas existem casos em que a severidade, a discrepância entre essas bases ósseas, ela é muito grande e você precisa de uma intervenção para regularizar isso. Então, é só você imaginar, se você tem um paciente como esse primeiro que eu estou mostrando para vocês, na qual você tem uma classe 3, que a mandíbula está muito mais à frente do que a maxila, dificilmente o ortodontista vai conseguir movimentar os dentes para fazer com que essa oclusão encaixe 100% da maneira como deveria. E se ela não encaixa 100%, existem vários contatos prematuros que vão existir nos dentes que podem levar a problemas futuros. Da mesma forma, acontece no contrário, quando a parte superior está muito mais à frente do que a parte inferior. Olhando para essas duas fotos, no passado a gente imaginava que o problema era o quê? Que no primeiro paciente você tinha a mandíbula que cresceu demais e no segundo paciente você tinha um paciente que a mandíbula cresceu de menos. Então sempre a gente associava com um problema na mandíbula. Só que dentro da cirurgia ortognática você sabe que essa anomalia de crescimento ela vai acometer os dois ossos ao mesmo tempo. Então boa parte das vezes quando a gente vai para o procedimento a gente precisa de cirurgias que são bimaxilares. Você vai ter que mexer em cima, vai ter que mexer embaixo e regularizar essa quantidade de crescimento que houve nos dois. Vamos pular para mais dois exemplos. A gente tem aqui a correção desses pacientes que eu mostrei para vocês. Vocês veem a diferença que acontece de um paciente classe 3 para um paciente classe 2. E aqui mais dois exemplos, que é
o excesso vertical de maxila, que é quando a gengiva cresce demais, e a assimetria facial, quando o crescimento, o problema não está entre as arcadas, mas entre um lado e o outro. E aí a maxila, ou o complexo maxilomandibular como um todo, ele vai desviar para um dos lados. E aqui o resultado que esses pacientes tiveram, né, e como melhora. Isso tudo que a gente fala é simplesmente buscando a melhor autoestima para o paciente. Porque, afinal de contas, a gente está falando de um ser humano. E isso vai incomodar ele internamente. A gente costuma muito falar e comparar essa parte maxilomandibular, esses tratamentos, com o Natal. Exemplo, quando vai chegando o Natal, a sua mãe, o seu pai ou alguém, algum familiar quer te presentear com alguma coisa. Quem tem que gostar do presente é o paciente, é a pessoa que está recebendo, não a gente, não o familiar que está acompanhando na consulta, nem ninguém. Então só ele vai saber o tanto que isso incomoda ele internamente. Então essas 4 situações, a classe 3, a classe 2, as assimetrias faciais, o sorriso gengival, são coisas que são vivenciadas no nosso dia a dia dentro da cirurgia ortognática. Beleza, a gente entendeu 4 exemplos gerais, agora vamos tentar entender como funciona essa cirurgia para que eu possa explicar para vocês qual é a metodologia que a gente segue. Vamos lá. Partindo do pressuposto que a gente tem um problema nas arcadas, maxila, mandíbula, às vezes na pontinha do queixo, a gente precisa fazer alguns cortes no osso, que a gente chama de osteotomias, perfeito? É quando você separa aquele osso do local onde ele estava e a gente faz a mobilização para corrigir aquela deformidade ou aquela anomalia ou aquela discrepância entre as arcadas, perfeito? Então, basicamente, se você for pensar em todas essas situações que eu mostrei para vocês, independente da classe dentária, que muitas vezes as pessoas associam que o classe 3 é mais severo que o 2, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na verdade, ali são classificações. Então, o que a gente tem que levar em consideração aqui? Independente da situação que o paciente se encontra, a cirurgia é lá mesma. Você vai fazer um corte na maxila, você vai fazer um corte nos 2 lados da mandíbula e na pontinha do queixo. Qual é o intuito desses cortes? Mobilizar esses ossos para a posição correta. E ao longo de todas essas nossas aulas, vocês vão ver que vocês vão pegar o jeito de entender aonde que cada paciente precisa sofrer uma intervenção ou precisa modificar alguma coisa naquele sentido. Então, vamos começar pelas osteotomias que são executadas, ou como a gente faz isso. E a primeira delas é a osteotomia do tipo Lefort 1. Como que ela nasceu? Alguns anos atrás, acho que foi em 1800 e alguma coisa, existiu um cirurgião que é determinado como René Lefort, que ele pegou e começou a estudar crânios secos. Se eu não me engano, eram de macacos. E aí ele começava a causar linhas de fratura naqueles crânios para saber aonde eram os pilares de resistência, né? Aonde aquele crânio ele tinha mais resistência e onde ele tinha mais tendência à fratura, a sofrer traumas. E aí, dali nasceu a osteotomia Lefort 1. Que ao longo dos anos ela foi bem modificada. A gente conseguiu cada vez mais diminuir a invasibilidade para o paciente. Bem no começo da cirurgia ortognática, a gente abria de primeiro molar a primeiro molar, tentando fazer uma osteotomia o mais ampla possível. Eu lembro da fase que a gente falava grandes cirurgiões, grandes acessos. Hoje a gente faz o contrário, grandes cirurgiões, pequenos acessos. A gente tenta cada vez mais diminuir. Então como é que funciona a Lefort 1 hoje? A gente faz uma incisão acima da mucosa, acima desses 4 dentinhos que a gente tem aqui, que são os 4 incisivos, e a partir dali a gente vai fazer o descolamento de toda essa mucosa e exposição da massa esquelética daquele paciente. Depois disso, a gente vai entrar com alguns afastadores para fazer o pertuito e trabalhar com túneis. A gente não faz o descolamento aberto, não trabalha mais com uma maneira mais ampla, né? Visualização direta, a gente trabalha por túneis para conseguir minimizar o descolamento e melhorar o pós-operatório daquele paciente. E através desses túneis, a gente gera as osteotomias que eu mostrei para vocês. O que é importante? Por exemplo, essa foto aqui com a serrinha para fazer a osteotomia, os afastadores protegendo a mucosa. Isso é muito importante saber que a pessoa que está de fora, ela não vai enxergar absolutamente nada. Então, às vezes, por exemplo, você que está aluno da graduação, está doido para acompanhar seu professor, acontece isso muito aqui na faculdade que eu dou aula. O pessoal quer assistir, quer olhar e boa parte das vezes eles do lado de fora não vão olhar absolutamente nada. Só quem olha é quem está executando o procedimento.
Por quê? Porque a gente tenta fazer ele da menor invasibilidade possível para o paciente, para que ele possa ter uma recuperação adequada. Então, hoje a gente trabalha pautado num artigo que é relativamente recente, 2012, Dr. Frederico Hernández Alfaro. É um cirurgião de Barcelona, na qual ele desenvolveu uma técnica que você, através desse túnel, você consegue fazer um twist do osso e mobilizar toda aquela parte óssea, todo aquele bloco. Como vocês podem ver, a gente entra através desse acesso com alguns cinzéis e vai até a região mais posterior da maxila para causar a fratura desse osso. Depois da mobilização, a gente separa ele da cavidade nasal. Então, uma das perguntas que muitas pessoas têm: nossa, vai ter alguma alteração no nariz? Bom, a gente tem uma visão inferior do nariz naquele momento que a gente desce a maxila. Então, eventualmente, se a gente quiser fazer uma correção mínima de septo, alguma coisa, a gente tem acesso naquele local, septoplastia, turbinectomia. E depois a gente parte para fixação, né? A gente precisa fixar aquele osso de volta na posição final com a movimentação que a gente desejou. Por exemplo, se era um paciente classe 3 e eu queria avançar a maxila, eu preciso colocar ela na posição. Hoje em dia, a gente usa guias prototipados para isso ou placas customizadas. E a partir dali, a gente fixa aquela maxila na nova posição dela. Então essa, em tese, seria a primeira parte do procedimento. Bom, depois que a gente fixa essa maxila, o que isso implica? Ela vai funcionar como se fosse o gesso de quem fraturou um braço. E com certeza você já deve ter visto alguém que caiu, machucou, teve que fraturar o braço e colocou um gesso e ficou durante alguns meses. Como a gente não pode engessar o rosto do paciente, o que a gente faz? A gente coloca essas plaquinhas que são de titânio, um material extremamente biocompatível, tá? Para que ele haja como se fosse o gesso dessas fraturas. Bom, depois da maxila fixada na posição adequada, a gente parte para sutura dela, para manter o acesso o menor possível. Você vê que ao finalizar já com as plaquinhas dentro, a gente consegue manter esse acesso entre os laterais, entre os incisivos laterais, e a sutura faz com que a incisão seja mínima. Perfeito? Bom, a partir daqui a gente vai para o segundo procedimento, que é a osteotomia sagital. Então a gente parte agora para o ossinho de baixo. Eu imagino que eu peguei, seja o paciente classe 2, 3, assimetria, eu corrigi o posicionamento da maxila com base na minha mandíbula que ainda não tinha sido movimentada. Então, posicionei minha maxila na posição adequada, fechei, terminei minha cirurgia de maxila, aí eu vou para a mandíbula e encaixo ela na oclusão final que a gente coloca, que em tese seria a mordidinha já corrigida do paciente. Bom, essa osteotomia sagital a gente faz uma incisão lá próximo do siso. Então você tem que fazer dos dois lados, porque são duas articulações. Os côndilos vão ficar parados na mesma posição e esse complexo dos dentes ele vai ser alterado. Ele vai um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, a depender, claro, da situação de cada paciente. Então, a partir dessa incisão, a gente faz o descolamento da mesma forma, com a mesma mentalidade, tentando preservar ao máximo os tecidos do paciente. Dentro dessa situação, a gente precisa depois realizar o início da nossa osteotomia, da mesma forma como a gente fez na maxila. A gente vem com uma serrinha, uma piezo ou uma broca para iniciar o corte ósseo. Depois disso, a gente faz a comunicação com a basilar da mandíbula, ou seja, a mandíbula vai ficar como se fosse uma porta de correr de banheiro. Ela pode ir para frente, ela pode ir para trás, a determinar pelo nosso planejamento que foi executado antes. Então, isso é uma forma de que a gente possa controlar o posicionamento mandibular e fazer com que essa mandíbula chegue na melhor oclusão possível com relação à maxila. Perfeito? Depois disso aqui, a gente parte para o último procedimento, que é a mentoplastia. O que a mentoplastia ela entra nesse jogo? Às vezes você posiciona a arcada maxilomandibular numa posição adequada, mas a pontinha do queixo do paciente ela ainda é desviada para um lado, ou ela ainda é muito para trás. E a gente precisa fazer mobilização somente da ponta do queixo, para dar um resultado esteticamente mais agradável para o paciente. Então o que a gente faz? Pelo lábio, aqui na região do lábio inferior, a gente faz uma pequena incisão, faz o descolamento e a preservação desses músculos, e depois que a gente faz isso, a gente vai demarcar a linha média do mento para saber que essa ponta do queixo vai estar centralizada com a face. Depois disso, trabalhando com túneis, a gente também faz o descolamento
a mobilização dessa pontinha do queixo e a fixação, como eu falei para vocês, com placas, parafusos, com tudo que a gente tem direito para deixar o caso estabilizado. Bom, por que eu estou falando disso tudo? Boa parte das pessoas tem na cabeça que a cirurgia ortognática é um bicho de 7 cabeças e que a recuperação do paciente vai ser terrível. Então, como vocês viram, às vezes, se você buscar vídeos talvez mais antigos que esse, você vai encontrar incisões bem grandes, descolamentos amplos, exposição grande do esqueleto que você não viu nessa aula. Então, a ideia da cirurgia ortognática hoje, moderna, é você ter a recuperação mais tranquila possível do paciente. Eu peguei algumas imagens da internet mesmo, que vocês vão ver agora, ó, e que você vê que os pacientes eles estão super inchados, com problemas com sangramento e etc. Então, essa não é a ideia que a gente quer passar. A ideia que a gente quer passar é a dessa aqui. É um paciente com 10 dias de pós-operatório que fez uma cirurgia ortognática, fez uma rinoplastia. Você consegue ver na imagem oclusal do paciente onde foi a incisão que foi realizada e ela falando, dando o depoimento dela, que foi uma cirurgia tranquila, que ela já estava se sentindo muito bem nesse 10º dia e basicamente sem muitos transtornos como vocês viram nos pacientes anteriores. Bom, partindo desse preceito, a gente vai ter essa imagem tomográfica. Aqui é um paciente que fez uma cirurgia ortognática completa, com avanço de mandíbula, reposição do mento, a maxila recortada. Então essa é a imagem pós-operatória do paciente por dentro, que a gente chama de tomografia pós-operatória. Bom, a ideia dessa aula é explicar um pouco para vocês de como funciona essa cirurgia ortognática, que é através dessas incisões, através desses cortes, e a partir daqui a gente consegue mobilizar e alterar a face de um paciente. Se vocês gostaram desse conteúdo, continuem ligados que vão ter várias aulas agora só no módulo de cirurgia ortognática. Toda semana a gente vai tentar soltar uma para vocês. Espero que eu consiga, hein? E mais importante, sigam a gente aqui no canal, curtam esse vídeo para que isso possa atingir mais pessoas. Sigam a gente no Instagram, tá bem aqui o QR Code, tá? E aguardo vocês numa próxima. Grande abraço! Foi